Então, vamos começar. Então, mais uma vez, queria dar boas-vindas para todo mundo, tá? E nossa turma, nós já temos agora 37 alunos, tá? Nessa primeira turma do curso, tá? Então, a nossa ideia é que, para realmente o curso ter uma boa dinâmica, nós estamos, você já deve ter notado, né, que a gente está tentando fazer com que haja uma interação entre vocês. Tá? E essa interação ela pode se dar de diversas formas. Ela pode se dar a partir do grupo de WhatsApp, tá? Ela pode se dar também a partir do fórum do curso. Tá? E, bom, como vocês já estão vendo, a Marina também está, minha filha, que participa aqui dessa equipe comigo, está acompanhando a aula pelo chat, também ela vai conversar um pouquinho com vocês enquanto eu estou aqui conversando. Tá? Todas as interações que nós tivermos, tá, elas vão ser gravadas em vídeo. Eu só queria pedir uma coisinha para vocês, esse software do Google, que é o software de reuniões, ele tem um probleminha meio grave, e se você colocar o mouse na parte inferior da tela, ele vai te dar uma opção de apresentação, Present Now, né? Então, se você clicar nisso, a gravação ela acaba ficando meio confusa, tá certo? Então, eu ia pedir para vocês para não clicarem nesse cantinho aqui na parte inferior da tela do Meet, tá bom? Bom, eu queria também esclarecer, aqui o Paulo citou a questão do livro, né? O kit completo é aquele material que ele está dentro do material online. Tá? Então, o kit completo ele foi enviado para os 20 primeiros que se inscreveram. Tá? Nós temos 37 alunos na turma, mas nós enviamos o livro que eu escrevi já faz uns 15 anos, chamado As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Então, esse livro foi enviado para todos os participantes. Tá? Nós decidimos depois que nós iríamos enviar o livro. Esse livro, ele, de uma certa forma, ele está sendo digitalizado e ele faz parte daqueles kits das palavras do Anki, que nós vamos mandar um por mês, com cerca de 100 palavras cada um. 50 palavras. Então, ao final dos 6 meses, vocês vão ter o conteúdo completo do livro no formato do Anki. Tá? Então, a vantagem do Anki com relação ao livro é que o Anki ele tem aquele algoritmo que ele vai avaliando o seu progresso. Tá? De uma certa forma, no livro, eu também falo de um certo algoritmo, tá? Que é um algoritmo que você vai fazendo na sua cabeça. Não é um algoritmo informatizado, tá? Mas funciona da mesma forma. Então, o que a gente está fazendo é trazendo o conteúdo do livro para dentro do Anki, tá bom? Bom, hoje, nessa aula, o que a gente vai fazer? Eu vou falar sobre alguns lembretes rápidos, sobre algumas questões importantes do curso, tá? E, novamente, vocês podem interagir ou através do chat, então é só desbloquear o microfone e pode falar a qualquer momento, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Eu acho que até melhor, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse é um curso diferente, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como professor de inglês, para vocês entenderem a razão, né, dessa metodologia. Tá? Então, eu comecei a dar aula de inglês quando eu estava na faculdade de engenharia, foi na cultura inglesa, tá? E depois, quando eu vim para Campinas, eu também dei aula de inglês em outros cursos, como CCAA e alguns outros, né? Então, uma coisa que me deixava muito agoniado é que, assim, em nenhum dos lugares que eu trabalhei, você recebia uma preparação para lidar com as pessoas. Então, o que a gente tinha era basicamente um livro, tá? Que você tinha uma programação para ser seguida. Tá? Então, se você tinha que seguir aquela programação, não interessa se o aluno entendeu, se ele não entendeu, não, você tinha que ir em frente. Tá? Então, isso para mim era muito frustrante. Eu via que tinha as pessoas que conseguiam se comunicar bem, mas você dava uma prova, a pessoa ia super mal. Eu via que as pessoas ficavam muito frustradas com aquilo, tá? E elas achavam que elas não tinham capacidade de aprender inglês. Então, isso aí começou a me incomodar demais. Então, depois de um certo tempo, eu também parei de dar aula, porque às vezes tinha alguns cursos que eu trabalhei e a carga era tão massacrante,
né, que assim, para cumprir o cronograma, eu tinha que sair que nem um louco, falando um monte, entendeu? Eu vi que as pessoas não conseguiam acompanhar. Tá? E aí depois, né, eu vim para Campinas trabalhar como engenheiro, eu fui na área de informática, e, gente, eu vi o pessoal que trabalhava comigo apavorado, porque naquele tempo, foi em 1985, o inglês, você não tinha tanta oportunidade assim de aprender inglês, e todo o material que nós trabalhávamos era em inglês. Tá? Então eu vi que as pessoas ficavam apavoradas, iam para um curso de inglês, não conseguia aprender, voltava para o trabalho, né? Ficava naquele sofrimento o tempo inteiro. Tá? Então eu comecei a bolar, gente, mas será que aprender inglês tem que ser uma coisa tão frustrante, uma coisa tão difícil? Né? E aí na Unicamp, nos anos 94, 95, eu também tive a oportunidade de montar um curso, mas um curso só para leitura. E era um curso, assim, que eu falava que as pessoas podiam fazer da forma que quisessem, né? Podiam, da forma que quisessem, assim. Eu ensinava o vocabulário básico, e, na verdade, o resultado desse trabalho foi que deu origem a esse livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Porque eu estava procurando uma solução para dar para as pessoas a capacidade de aprender a ler textos em inglês de uma forma mais rápida. E aí, nesse livro, como é que eu vou contar mais ou menos como é que eu fiz? Eu juntei mais ou menos uns 13 mil livros do projeto Gutenberg, que é um projeto que está na internet de livros que estão no domínio público. Aí juntei tudo no arquivo, deu umas 7 milhões de palavras, e fui fazer uma contagem das palavras. E eu vi, se você conhecer 250 palavras, né, se você vai para um texto técnico, você já consegue entender cerca de 70% a 80%. E se você pega as palavras parecidas em português e inglês, esse valor já chega a quase 90%. Tá? Aí eu fiz um livrinho que eu publiquei na internet, está lá até hoje, e muita gente pegou o livro, né? E eu ficava muito surpreso, depois de uns 6 meses, um ano, as pessoas me escreviam falando que tinham conseguido aprender inglês só com aquele material, né? Que já tinha ajudado muito, etc. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter essa preocupação muito grande de ver como as pessoas aprendem, como é que a gente pode desbloquear as pessoas para elas aceitarem uma forma natural de aprender, tá certo? E eu fui vendo que muito disso funcionava. Então, se vocês acompanham o meu trabalho, né, ele já tem mais de 20 anos, tá? Como eu disse, começou na Unicamp em 1994, aí em 1999 eu criei a lista Aprendendo Inglês, ela chamava originalmente English for Reading, né? Inglês para leitura, tá? Então a coisa foi crescendo. Tá? Bom, então agora eu vou voltar um pouquinho aqui no nosso curso, né, novamente. Eu queria fazer alguns lembretes. Tá? Primeiro, nós criamos um grupo de WhatsApp da turma. Tá? Então, o objetivo desse grupo de WhatsApp é justamente que exista uma interação entre vocês, tá? Vocês poderem participar, trocar ideias, e eu também vou estar acompanhando. Então, a partir do grupo, eu já tive conversas em particular com alguns alunos, né? Algum aluno tem uma dúvida maior e tal, aí a gente vai lá, conversa. Por exemplo, teve uns 2 ou 3 casos de pessoas que tiveram alguma dificuldade de fazer a instalação do Anki, tá? Então, eu fiquei com as pessoas mais ou menos uma hora e pouquinho, a gente foi resolvendo o problema. Então, vocês têm acesso direto a mim através do grupo, tá certo? Pode mandar perguntas. Se a pergunta for muito longa, aí eu posso marcar uma conversa individual com a pessoa para esclarecer, tá certo? Então, o grupo de WhatsApp, hoje, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, já estava com umas 20 pessoas. Então, nós temos 37 alunos, então é muito importante que vocês participem também, tá bom? Olá, Edilson, tudo bom? Bem-vindo. Bom, vamos voltar aqui. Outra coisa, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês podem responder pelo microfone ou então pelo chat. Eu queria saber se todo mundo está conseguindo acessar a plataforma, se estão tendo algum problema, tá? Então, aqui a Marina colocou também o link do grupo de WhatsApp, quem quiser depois acessar, tá? Então, a plataforma, se alguém tiver algum problema, é só avisar para a gente. E a gente também publicou recentemente um guiazinho de como você fazer o acesso à plataforma a partir do Moodle. Tá? Então, eu sei que muitos de vocês têm uma vida muito corrida, né? Gastam muito tempo no transporte, indo para um lado, para o trabalho, de volta para casa. Então, você ter a oportunidade de você acessar todo o nosso conteúdo a partir
a partir do telefone celular também é uma grande vantagem, tá bom? Então, nós pensamos, porque, na verdade, o que acontece? A vida é meio louca, mas até tem vários artigos publicados, também na plataforma você vai encontrar. O nosso dia é cheio de janelinhas que a gente pode, né, alocar para estudar inglês. Você não precisa, por exemplo, ter condições ideais de temperatura e pressão para estudar. Não, você pode estudar praticamente o dia inteiro. Tá? Você pode ficar pensando, por exemplo, na música. Tá? A música é um dos pontos fundamentais do nosso curso. Eu acho que praticamente todo mundo gosta de música. Tá? Então, usando essas janelinhas do nosso dia, vocês vão conseguir dedicar um tempo muito grande para o inglês. Tá? Eu queria contar um caso assim, aconteceu comigo, né? Bem estranho, foi uma coisa involuntária. Bom, no meu tempo, né, a gente usava a máquina de escrever. Tá? Então, eu fiz um curso, a gente chamava de curso de datilografia. Depois de um certo tempo, não sei porquê, todas as palavras que eu via, eu mexia os dedos para simular na minha cabeça a digitação daquilo. Gente, foi uma coisa infernal. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se o resto da minha vida for assim, vai ser muito complicado. Porque tudo que eu via, meus dedos se mexiam para como se estivesse digitando. Depois de uns 6 meses, isso acabou. Mas, como resultado, eu fiquei um digitador super rápido, tá? Então, por exemplo, as músicas, né? Você tem aquela música que gruda na cabeça da gente, a gente só pensa nela. Então, né? Então, uma das atividades do curso é justamente pegar uma música e deixar ela martelando na cabeça a semana inteira. Vocês vão aprender as frases, vão aprender a pronúncia. Então, como eu já falei, né? Dessas atividades que você pode ir preenchendo o seu dia. Então, o curso foi todo pensado dessa forma. Se vocês notarem, em todos os textos, nós temos lá um pedacinho que você pode baixar o áudio e copiar em algum lugar. Tá? Então, para você justamente poder ter a oportunidade de estudar inglês o dia inteiro. Tá? Isso aí vai demorar um pouquinho, vai ser um treino seu, mas eu acho que, por exemplo, a música é uma coisa bem poderosa, né, para você fazer isso. Eu queria dar um lembrete também muito importante. Tá? Eu queria fazer uma proibição com vocês. Tá? Eu queria pedir para vocês nunca pedirem desculpas por estarem iniciando, tá bom? Então, é proibido pedir desculpas, tá? Porque é impossível, mesmo no curso de inglês tradicional, você colocar 20 pessoas numa sala de aula que todos vão ter o mesmo nível. E não tem como negar. Quando você vê uma pessoa que está com um nível mais alto que você vai se sentir diminuído. Isso vai acontecer normalmente. Mas isso é uma coisa, né, é uma das coisas que eu faço, são daquelas crenças limitantes. Tá? Porque você, quando vê uma pessoa que fala melhor, né, que você, tem mais conhecimento, você não vai pensar, por exemplo, que essa pessoa teve mais exposição à língua inglesa, já estudou mais do que você, enfim, são muitos fatores que determinam que a pessoa tem um conhecimento melhor do que o seu. Mas a nossa tendência não é pensar nisso, a gente naturalmente vai tender a pensar que tem limitações para aprender. Então, não existe isso. No material da primeira semana, vocês vão notar que os textos, eles não são simplificados, tá? Então, o texto é um texto original em inglês, né? E quem está começando pode olhar aquilo e falar, nossa, mas isso aqui é muito difícil, como é que eu vou fazer? Mas a ideia não é que você saiba tudo, tá certo? A ideia é que de cada texto, e os textos também, eles foram selecionados de forma a trazerem para vocês uma mensagem importante, alguma coisa que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Por exemplo, a historinha da primeira semana, se eu não me engano, chama The Flower of Honesty. Né? Eu falo primeiro para você ler a história em português. E em seguida você lê a história em inglês, depois você ouve o áudio, depois você vai fazendo assim. Então, o que eu peço para que vocês façam com essa história? Eu não peço para vocês entenderem tudo, de forma alguma. Eu peço para vocês melhorarem, memorizarem uma ou duas frases daquele ponto que eu gostaria muito que vocês entendessem, né? Que vocês, os textos, eles vão trazer mais informações do que vocês são capazes de absorver em determinado momento, tá? Mas
ao invés de você pensar, puxa, tem tanta palavra que eu não conheço, não pensa nisso. Você tem que pensar assim, você tem que ficar alegre, ficar feliz com aquilo que você conseguir conquistar. Então, na atividade dessa semana, tem uma investigação. Eu coloquei lá uma tirinha daquele Calvin e do Hobbes, né? Aqui no Brasil foi traduzido como Calvin e Haroldo. Eu pedi para vocês deduzirem o que está acontecendo ali. Vocês não precisam saber as palavras, tá? Eu, quando era criança, eu aprendi a ler com 6 anos de idade, mas antes de aprender a ler, eu já pegava as histórias em quadrinhos, não entendia nada, mas eu montava a ideia, as histórias na minha cabeça e ficava olhando os quadrinhos, tá? Então, o que eu quero, uma coisa muito importante no estudo de vocês é desenvolver a capacidade de fazer deduções. A partir dos elementos que vocês conhecem, vocês vão chegar em alguma conclusão, tá? Outro assunto também que eu falo bastante é que quando você aprende um idioma estrangeiro, às vezes você é muito mais rigoroso com você mesmo do que na sua língua nativa. Por exemplo, você está lendo um texto em português. Se você encontrar uma palavra que você não conhece, você naturalmente, você nem vai se dar conta que não conhece aquela palavra, porque você conhece o contexto, entendeu? Então, o processo de inferir o significado de uma palavra é tão natural que você nem se dá conta que não conhece aquela palavra. Tá? Já no inglês, qual que é a nossa tendência? É tentar entender palavra por palavra. E se a gente não consegue andar muito, né, na leitura, a gente fica infeliz, né? Até eu trouxe aqui para mostrar para vocês, só um minutinho, mais gente chegando, tá? Eu trouxe aqui para vocês, estão vendo aqui esse livrinho? Chama-se Runyon à la carte. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li, aliás, eu não li, né? Esse livro aqui foi, ó, aqui tem a minha assinatura, 1980. Esse foi o primeiro livro que eu tentei ler, né? Eu tinha, naquela época, na minha cabeça, que eu tinha que entender todas as palavras do livro. Então, o que eu fiz? Eu sentei numa mesa com lápis, papel, borracha, dicionário, e fiquei lendo. Toda palavra que eu não sabia, eu marcava no dicionário. Tá? Olhava no dicionário e escrevia no meu caderninho. Mas era muito chato, porque eu não sabia uma quantidade enorme de palavras. Né? Então, o que eu fiz? Fiz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois eu não fiz mais. Aí larguei o livro para lá, e até hoje eu não li, né? É um trauma. Bom, mas depois de um certo tempo, eu falei, nossa, eu tenho que ler alguma coisa. Então, eu peguei um outro livro, né, de ficção científica, que eu gosto muito. Eu li do começo ao fim, não olhei nenhuma vez no dicionário, tá? Nada. Ao final da leitura, eu sabia mais ou menos que o mocinho tinha casado com a mocinha, ou então tinha morrido, alguma coisa assim, mas eu fazia uma vaga ideia do que era o contexto, mas eu continuei lendo esse livro, e mais outro, mais outro, mais outro, e impressionante que o meu vocabulário foi crescendo sem olhar no dicionário, porque mesmo que você não conheça muito, né, uma palavra que é importante, ela aparece diversas vezes, né, dentro de um texto. Você vai ler um texto em inglês sobre pescaria, a palavra fish aparece muitas vezes. Então, na sua cabeça, você vai deduzindo o que aquilo significa, né? E esse tipo de aprendizado, ele é muito poderoso, porque você está tomando parte ativa no aprendizado, tá certo? Então, você não vai esquecer. Ao passo que olhar no dicionário é uma coisa rápida, né? Você olha no dicionário e já sabe. Hoje em dia, você tem aplicativos no computador que você vai lá, seleciona a palavra e já te mostra o significado. Mas esse tipo de informação fica na memória de curto prazo, então possivelmente você vai esquecer muito rapidamente. Tá? Então eu falo sempre, não olhem no dicionário, sempre que possível, a não ser que vocês estejam fazendo alguma coisa assim, um foguete vai para a Lua, que você não pode errar, aí você tem que ter certeza do que está fazendo. Mas no processo de aprendizado, vocês têm que valorizar, né, a sua capacidade de dedução. Tá? Então eu vou repetir. Tá? Os textos do curso, eles não são simplificados. E o nível de entendimento vai variar de pessoa para pessoa. Mas não é para vocês entenderem tudo. É um processo de construção. Vocês vão ler aqueles textos, vocês vão ser capazes de absorver algum tipo de informação, tá? E eu peço para que vocês memorizem uma frase ou outra daquele
aquele texto, tá? Que aquilo vai acabar sendo um portfólio de informações para vocês. Eu vou dar mais um exemplo, né, do meu estudo. Eu gostava muito das revistinhas do Snoopy, tá? E eu tinha um hábito assim estranho, todo dia antes de dormir eu tinha 5 revistinhas em inglês, eu lia todas assim. Então, com o tempo, né, no começo eu também não entendia muitas das palavras, mas com o tempo eu fui começando, né, a entender mais. Como que eu consegui entender mais? Porque história em quadrinho é muito rico, né? Porque você consegue ver as situações, você consegue, né, identificar algumas coisas. Nessa historinha dessa semana do Calvin do Haroldo, né, vocês vão ver que o menino estava com um cigarro na mão, ele vai lá falar com a mãe do cigarro, a mãe fala para ele fumar, ele quase morre engasgado, tá? Então, quer dizer, mesmo sem você entender nenhuma das palavras, dá para você entender qual que é a situação ali, né? Então, isso é uma coisa que vale a pena desenvolver, tá certo? E eu vou repetir, porque é muito importante. Vocês têm que contar as suas vitórias, tá? E as suas vitórias, o que são? Entender uma palavra, entender uma frase, tá? Você não pode ficar chateado com o que você não entendeu. Você tem que entender que isso daí é um processo natural. Até tem uma atividade, eu coloco todas as palavras que aparecem dentro do texto e com a frequência de ocorrência. Então, eu peço para vocês imprimirem ou copiarem para o computador e marcar as palavras que vocês conhecem. E mais tarde, daqui a, sei lá, 2, 3 ou 4 semanas, volta nesse texto e vê o que mudou. Então, vocês vão ver que vocês vão estar sempre evoluindo, tá certo? Isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, como eu disse, possivelmente vocês já participaram de vários cursos de inglês, né, ou de alguma forma, tá? E o curso de inglês, praticamente, ele começa ensinando vocês a falar algumas frases. Mas nada disso que eu estou falando para vocês, possivelmente vocês não encontram, né? Da importância de vocês valorizarem o que vocês estão desenvolvendo. E sem comparação, né? Como eu já disse, por favor, não se comparem com ninguém. Cada um de nós aprende de uma forma diferente, tem um nível diferente de experiência, tá? E isso é totalmente natural, tá bom? Bom, outra coisa também que é importante dentro do nosso curso, nós colocamos um aplicativo que você pode ver a sua pontuação dentro do curso. Todas as atividades que vocês participam no curso, vocês têm uma pontuação, tá certo? Então, por exemplo, essa aula, quem participou dessa aula ao vivo, a gente vai colocar na mão, né? A maior parte da pontuação é feita automaticamente. Por exemplo, você postou alguma coisa no fórum, você respondeu alguma pergunta. Isso também é interessante, tá? Vocês podem ficar totalmente à vontade. Se algum aluno ou aluna publicar uma pergunta, qualquer pessoa pode responder, tá bom? Então, tudo isso é pontuado automaticamente, fazer os exercícios, tá? Algumas atividades nós fazemos na mão, por exemplo, a gente tem a relação das pessoas que estão participando, então a gente vai lá e vai colocar os 100 pontos manualmente, tá certo? E ao final das 26 semanas do curso, né, os 5 alunos que tiverem a maior pontuação, eles vão ganhar uma sessão de mentoria exclusiva, né, só comigo, para que a gente possa fazer um estudo, né, para a continuidade do aprendizado. Tá? Bom, como vocês já devem ter notado, nós temos atividades semanais e tem atividade que elas se prolongam por todos os dias, tá certo? Então, eu queria também saber de vocês como é que vocês estão no tocante ao acesso do Anki, que é aquele aplicativo, né, que eu citei, no qual eu estou colocando todo o conteúdo desse meu livro, as palavras mais comuns da língua inglesa. Então, vocês podem colocar aí no chat, como eu já falei, vocês podem usar o microfone para, se alguém quiser falar aqui nesse momento, tá? Aqui. Colocando aqui do Igor, né, eu coloco uma sugestão de música, tá? Mas vocês podem ficar totalmente à vontade para usar qualquer música que vocês achem que seja mais relevante para o seu aprendizado. Até a Marina, né, ela fez uma ironia para mim, que a primeira música, né, o Paulo aqui teve um probleminha, né, da carga do Anki. Na verdade, é o seguinte, eu coloquei na plataforma 3 decks, tá? Um deck
que são as palavras de 1 a 50 do meu livro, das palavras mais comuns da língua inglesa. Um outro deck é o deck de algumas frases que você usa no ambiente de sala de aula, tá? Então, isso aí é para facilitar a interação. Vocês memorizando essas frases, vai ficar mais fácil vocês praticarem em inglês entre si e comigo, tá? Então, a ideia é que depois de algum tempo a gente possa conversar em inglês, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, no Anki, uma coisa que a gente não descobriu, tá? E que foi a Sônia, uma aluna do curso, que a gente foi fazendo todo o processo junto, que a gente descobriu, tá? Então, como é que você tem que fazer? Se você quiser carregar apenas um baralho, tá? Eu recomendo que você faça a carga do baralho e depois renomeie o nome do deck, tá? Do deck ou do baralho. Aí você faz a carga do segundo e a carga do terceiro. Mas assim, faz a carga de um, renomeia o baralho, faz a carga do segundo, renomeia e faz a carga do terceiro. Por exemplo, no caso do Paulo, ele falou que o arquivo das palavras não foi carregado. O que provavelmente acontece é que se o deck já foi carregado, tá, ele vai dar lá assim, tantas frases, mas zero carregadas, porque as frases já foram carregadas, tá certo? Então, Paulo, no seu caso, eu recomendaria que você apagasse tudo e fizesse todo o processo de novo, da forma que eu estou falando. Carrega um baralho, renomeia, carrega o segundo, renomeia e carrega o terceiro, tá? Então, como eu já falei, os níveis são diferentes, tá? O Cláudio aqui falou que um não carregou. Então, Cláudio, eu ia te pedir também para fazer da mesma forma, tá? Apaga tudo, apaga todos os baralhos e faz a carga de um, muda o nome, faz a carga do segundo, muda o nome e faz a carga do terceiro, tá bom? E se tiver problema, é só me avisar, que aí a gente faz uma sessãozinha, né, individual e eu vou te mostrar passo a passo como é que faz, tá bom, Cláudio? Bom, a explicação do funcionamento do Anki, tá, se encontra no material do curso. Tá? Pode não parecer, mas o material da primeira semana ele é fundamental para que vocês consigam ter um bom rendimento no curso, tá certo? Ô Igor, pode deixar que a gente vai fazer isso daí, tá? Porque, como eu te disse, isso foi uma coisa que a gente descobriu faz pouco tempo, tá? Então, quando você faz a carga de um baralho, ele carrega para um baralho chamado padrão ou default, uma coisa assim, tá? Então, a gente vai melhorar essa documentação. Outra coisa também, pessoal, como esse é o primeiro curso, tá? Eu agradeceria muito se vocês pudessem me ajudar indicando coisas erradas. Então, por exemplo, um erro que a Lúcia me indicou ontem, né, é que os exercícios não funcionavam no celular. Tá? Então, na hora, eu já fui lá e já arrumei. Tá bom? Então, a gente está ainda tirando algumas arestas, tá? Então é natural. Eu agradeço muito se vocês puderem me ajudar com isso, com as sugestões. Eu estava falando sobre a música, né? Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree, né? Old Oak Tree. É uma música, quando eu fui estudar, eu acho que eu tinha 15 anos, eu achei a música fantástica, né? É um cara, né, ao que parece, estava na prisão, e ele escreveu para a esposa dele falando assim, se você quiser que eu fique, você amarra uma fita amarela na árvore, né? E se você não quiser você não me quiser mais, é só não fazer nada que eu continuo no ônibus e vou embora, né? E quando ele chega, ele vê a árvore inteira cheia de fitas amarelas. Eu achei essa música fantástica, além da melodia também muito bonita, tá bom? Então, é realmente uma música bem antiga, né? Talvez uns 40 e poucos anos já. Mas, enfim, o critério de seleção de músicas, tá? Eu até pedi para a Marina, para a Tati também, que está me ajudando aqui, para me dar ideias de músicas. Mas o pré-requisito é que seja uma música em que as frases façam sentido, tá? Eu me lembro quando eu era professor de inglês num colégio, um rapazinho chegou lá e me pediu para eu traduzir uma música de rock pesado. Meu Deus do céu, eu fiquei até infeliz, porque eu não entendi nada da música, tá certo? Então eu falei, sinto muito, mas isso aí não é inglês não, tá bom? Nada contra o rock pesado, tá? Mas eu estou falando assim, o que eu estou dizendo é que o objetivo da música é para vocês aprenderem inglês, tá? E as músicas antigas também são até boas para vocês poderem, né, ver o que os velhinhos gostavam. Tá?
A Ida está falando dos baralhos, então o que, que acontece ali é que, às vezes, quando você faz a carga sem fazer sem renomear, ele pega os dois baralhos e junta num só. Então a Ida falou que tem 1076 baralhos, né? O baralho das expressões idiomáticas são 925 frases, 2.000 palavras, tá? Então o que aconteceu foi isso, né? Que deu, ele juntou. Possivelmente, ele deve ter juntado o baralho das frases, que são 50 palavras, mais 151 frases, com mais 925, eu não sei, eu sou bom de conta de cabeça, mas deve ter sido o que aconteceu com a Ida. Mas eu acho que é interessante vocês separarem os baralhos, porque aí você pode estudar cada baralho com a finalidade específica, tá bom? Então, Igor, obrigado aí pelas sugestões, porque a gente tem aí mais um longo caminho pela frente, tá? Para o nosso curso, tá bom? O Elton já deu algumas sugestões aqui, Simple Man, né? E Linear Sky, eu vou ver aqui, ó, depois eu faço uma consulta, tá bom? Bom, então, voltando aqui, toda semana, né, vocês viram que nós temos 3 sessões nos steps, tá? Além do material da semana, como eu já disse, você tem o material de fundo, que é o Anki, tá? E no Anki, vocês já notaram que vocês têm as palavras de pessoas. Ah, sim. A Ida fez uma pergunta, eu vou só completar aqui. Vocês estão vendo que tem diferentes sotaques ali. Tem sotaque britânico, de homem e mulher, sotaque americano, sotaque australiano, tá? Então, tem uma diferencinha ali na pronúncia, tá bom? Bom, a Aida está perguntando, resumo de retenção de dados, tá? No Anki, vocês já notaram que na hora que vai mostrar a resposta, você tem que se avaliar. Por exemplo, se aquela palavra ou frase você entendeu imediatamente, você pode colocar como fácil. Então, o Anki sabe que aquilo ali, ele não precisa te apresentar muito rapidamente. Se você não entendeu ou teve dificuldade, você marca como bom. Então, por exemplo, ele vai mostrar para você de novo aquela frase, aquela palavra, talvez amanhã, tá? E se você não conseguiu nada, ele vai te mostrar na mesma sessão e vai mostrar para você novamente. Então, a retenção de dados significa quanto que você já conhece, né, daquele baralho, quanto que você já dominou, tá? Então, o interessante é assim, você aprendeu uma coisa hoje, então, digamos que você está com 100% de conhecimento. Amanhã, esse 100% cai, amanhã, né? Cai para 90%. O que o Anki faz? Ele te mostra a informação de novo para que aquilo suba novamente, né, para 100%. Só que para cair de novo para 90%, não vai ser um dia, agora vão ser 3 dias. Então, ao final do 3º dia, o Anki vai lá e mostra de novo para você e você volta para o 100%. Depois de um certo tempo, você não esquece mais aquela informação, ela fica totalmente fixada na sua cabeça, você não esquece mais, tá? Então, é assim que o Anki funciona. Importante, vocês viram que no baralho, vocês têm o áudio, tá? Então, fica uma setinha, está explicado no material do curso, fica uma setinha, se você quiser ouvir a frase novamente, você aperta a setinha, ele vai mostrar, tá certo? Bom, o Fernando está perguntando aqui, onde que encontra os baralhos? Os baralhos tem uma seçãozinha, eu vou depois mostrar a tela do browser, para vocês, eu vou passar um pouquinho sobre o material do curso, para vocês se localizarem, tá? Então, os baralhos ficam numa seção sobre o Anki da primeira semana, tá certo? Então, tá lá, e tem 3 decks. Gente, uma coisa importante, tá? É muito contraproducente vocês terem pressa, tá? O ensino de idiomas é uma coisa que vocês têm que fazer com regularidade. Eu falo nos textos que vale mais a pena você estudar 5 minutos por dia do que 8 horas num dia só, tá? Porque o aprendizado, você tem um período de consolidação. Você aprendeu alguma coisa, então ela fica na memória de curto prazo, e depois, quando você vai dormir, é quando o cérebro processa tudo, e ele vai pegar alguma informação e vai jogar na memória de longo prazo. Então, se você junta tudo num dia só, tá, possivelmente você vai perder uma parte daquela informação.
Então, realmente, se você estudar 5 minutos por dia, você vai reter mais informação do que estudando 8 horas. Né? Vocês sabem disso, possivelmente, né, como eu, como a maior parte das pessoas, muitos de nós só estudam na prova na véspera. Acabou a prova, o que sobra? Quase nada, não é verdade? Ao passo, eu também falava isso aqui para meus filhos, tá? Mas vale a pena você estudar um pouquinho todos os dias, né, do que você estudar só para a véspera da prova. Realmente não vai ficar muita coisa, tá certo? Bom, então, gente, a questão da pronúncia também, tá? Para você, às vezes a gente não consegue entender muito bem a forma como as palavras são faladas, etc. Então, eu queria pedir, além de vocês prestarem atenção no significado das frases, no significado das palavras, que vocês tentassem reproduzir o som da língua inglesa. A língua inglesa, ela tem um problema grave, que a representação, né, das letras e tudo, elas não correspondem, muitas vezes, com aquilo que é falado. Tá? Então, outro dia me perguntaram, qual que é a regra da fonética da língua inglesa? Não existe. Tá? E é bem complicado. Por exemplo, o verbo ler, né, é read. R-E-A-D. Porém, se você usa esse verbo no particípio passado, né, por exemplo, I read every day. Esse é o presente, eu leio todo dia. Mas se eu quiser usar esse verbo no particípio passado, I have read the book. Quer dizer, é a mesma palavra, escrita exatamente da mesma forma, mas a pronúncia é diferente, tá certo? Então, read, R-E-A-D, tanto no presente quanto no particípio passado, ela é escrita da mesma forma, porém, ela tem uma pronúncia diferente. Tá? Então, nesse ponto que vocês estão, a gente vai falar sobre isso em outras oportunidades, tá? É muito importante que vocês comecem a prestar atenção na fonética. Nossa, essa palavra aqui fala dessa forma. Então, quando vocês estiverem praticando com o Anki, dá uma paradinha, não precisa ser para todas as frases, tá? Mas desenvolvam o hábito de parar e ver como que as palavras são pronunciadas. Isso aí vai ajudar vocês demais. Porque se vocês começarem da forma errada, né, lá para frente vai ser mais difícil mudar. Então, da mesma forma que eu digo nos textos, né, memoriza uma frase, ou duas, ou três, ou quatro, não sei, tá? Pare um pouquinho para observar as palavras de uma forma ativa, não apenas ouvir e pronto. Não, dá uma paradinha e olha aquilo. Vocês vão ter tempo para isso, tá? O curso foi montado de forma que vocês possam ter a oportunidade de usar os vários momentos do dia. Tá? O celular, o tablet, né? Vocês podem levar para onde vocês quiserem, tá bom? Sônia, bem-vinda, acabou de chegar. Né? Bom, gente, como eu estava falando, né? O Anki é muito importante. Então, quem tiver dúvida, pode mandar um no WhatsApp para mim, que a gente marca um horário e a gente faz o passo a passo junto com vocês, tá bom? Mas é fundamental que vocês pratiquem isso aí. Como eu já disse para vocês lá no começo, tá? Esse livro das palavras mais comuns, antes de ser um livro, ele era um documento PDF que eu publiquei na internet de forma gratuita, qualquer um pegar. E muita gente aprendeu sozinho, tá? Tem vários relatos, aí são 20 anos, né, de experiência com isso aí, tem vários relatos das pessoas que aprenderam, né, sozinhos, tá? Então, hoje, com a ajuda do Anki, vocês podem aprender as estruturas, tá? Porque, outra coisa, não vale a pena você aprender palavras, tá certo? Palavras isoladas não adiantam muita coisa. Porque a estrutura da língua inglesa, ela é diferente. Você não fala inglês, casa bonita. Você fala bonita casa, beautiful house. Então, você se prender a aprender palavras por si só, não vai te ajudar. Por isso que no baralho, eu sempre coloco as palavras dentro de um contexto, tá certo? Então, você aprende as frases, e dentro da frase você vai ver a palavra mais comum. Esse primeiro deck, que é das palavras de 1 a 50, vocês vão notar que o que aparece ali são os adjetivos. A palavra mais comum da língua inglesa é the, né? Ou a, os, as. Aí você vai ver of, que é the,
Enfim, nesse primeiro baralho, o que você vai aparecer vai ser as conjunções, os artigos e por aí vai. Né? Você já deve ter notado, e mais para o final, vocês vão ver algumas palavras ali. Então, são 150 frases. Se vocês aprenderem essas, e vocês vão aprender, tá? Não tem como você não, se você fizer o Anki direitinho, não tem como você não aprender essas 150 frases. Então, além de aprender as palavras mais comuns, vocês vão aprender um monte de frases. E a outra coisa que eu peço, né, já pedi, vou pedir de novo, é para vocês prestarem atenção na pronúncia, tá bom? Então, o Anki é isso. Quem precisar de ajuda, estamos às ordens, tá? Bom, nós enviamos, então, para os primeiros 20 matriculados um kit surpresa, que basicamente seria o meu livro, as palavras mais comuns da língua inglesa, e mais algumas canetas, post-its e os cartões para você acompanhar o seu progresso. Tá? Um outro ponto, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Dentro desse material, eu coloquei uma folha, né, para vocês escreverem uma carta para vocês mesmos no futuro e com envelope. Tá? Então, se alguém ainda não fez, eu queria saber aí, pode responder aqui no chat, tá? Quem já fez essa atividade, já escreveu essa carta para você no futuro, tá? Que essa carta, ela é muito importante, tá? Você está se visualizando no futuro, como é que vai estar a sua situação daqui a 6 meses, tá? Então, a Aida falou que já encaminhou, Aida, muito obrigado, viu? Então, essa atividade, ela é muito importante. Tá? Além da carta, tem um adesivo. Esse adesivo, nós mandamos, na verdade, 2 adesivos, tá? Para você colar em algum lugar, para te lembrar da gente, tá? Para você não esquecer da gente e lembrar que todo dia você tem que fazer alguma coisa, tá bom? Bom, em cursos, qualquer tipo de curso, tá? Curso online ou curso presencial, nós temos uma tendência de, com o tempo, ir relaxando, né? E a coisa vai, de repente, a gente vai lá e desiste, tá? Então, esses cartões que foram enviados para vocês, e quem não recebeu pode imprimir o material a partir do ambiente, tá? É para vocês se lembrarem que todos os dias vocês têm que estudar alguma coisa. Pode ser 5 minutos, gente. 1 minuto que seja. E nesse card, você assinala o que você fez naquele dia, se aquilo que você fez naquele dia você achou legal, se foi bacana, se a atividade foi boa, você bota uma carinha sorridente, ou então uma carinha neutra, ou uma carinha triste. Mas é muito importante que vocês façam isso todos os dias, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês foi da minha experiência, né? Essa metodologia foi montada em cima da minha experiência como professor de inglês e também como aprendiz, tá? Então, quando eu fui montar o curso da Unicamp, esse curso sofreu lá uma avaliação, né, no Instituto de Letras da Unicamp. O pessoal fala, pô, esse cara é engenheiro, está montando um curso de inglês, será que o curso dele é correto e tal? Então, naquela época, eu li uma quantidade enorme de livros sobre aprendizado, tá? E eu vi que muitas das técnicas que eu usava comigo mesmo, elas eram confirmadas pelos livros, né? pelo material bibliográfico que eu consultei. Tá? E mais recentemente, com a popularização do YouTube, por aí vai, quem tem acompanhado o site Aprendendo Inglês tem visto que eu tenho publicado vídeos lá de vários poliglotas, tá? Em que esses poliglotas, eles falam qual foi a estratégia que eles usaram para aprender inglês. Bom, primeiro ponto, que é importantíssimo, tá? A maioria desses poliglotas, eles aprendem os idiomas sozinhos, eles não têm aula, a maioria não tem aula com ninguém, mas eles são muito cara de pau. Então, por exemplo, tem um poliglota que eu vi, como é que ele fazia, né? O que ele fazia, assim, ele ia no Skype, ele queria aprender russo, então ele ia lá, entrava, ele falava com 2 russos, e ele não sabia nada, então ele pegava a frase de um, copiava para o outro e ia vendo o que tinha de comum e ia analisando. Outro cara que mora numa cidade nos Estados Unidos, ele ia para a pracinha, né? Nos Estados Unidos tem muitos estrangeiros de vários países, e ele ia lá e perguntava, você fala essa língua? Não, assim falo. Então vamos conversar um pouquinho. Então, quer dizer, é um ponto importante isso aí. Então, de tudo que os poliglotas falam, o material está no site, tá? A gente vai colocando dentro
dentro do curso, esse material também, ao longo das semanas. Tá? Então, essas técnicas dos poliglotas, o que elas têm de interessante é que elas possuem muitos pontos em comum. Tá? Tem bastante ponto em comum. Basicamente, todos eles fazem a mesma coisa. Qual que é a primeira coisa que o poliglota fala que é importante? Você tem que saber por que você está estudando inglês. Qual é a sua motivação? O que é aquilo que te faz desejar aprender aquilo mais que nunca? Tá? Então, no questionário que nós pedimos para vocês preencherem, tá? É o questionário chamado Questionário de Alinhamento das Expectativas e Compromissos. A Marina vai colocar o link aqui. Nós já tivemos 29 respostas, faltam 8 pessoas responderem. Tá? Então, é justamente esse ponto importantíssimo que nós queremos ver nesse questionário. Tá? Então, essa parte, se você não sabe por que você está estudando inglês, muito provavelmente você não vai progredir. Tá? Em algum momento, você vai desistir. Tá? Então, para um pouquinho para pensar. Qual a motivação? Teve uma amiga minha, que ela me contou um caso, um aluno dela de inglês. O sonho desse, era um rapaz, né, era um senhor, aliás, o sonho dele era ir na Disney e conversar com todo mundo lá. E ele se dedicou bastante, porque ele tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos com um filho, né, e poder, né, se virar bem lá. Tá? E depois ela me mostrou uma mensagem que esse rapaz mandou para ela, depois que ele voltou. A alegria que ele teve de realmente poder ter viajado para os Estados Unidos e ter se dado super bem lá, resolveu todos os problemas no hotel, nos parques, nos restaurantes, etc. Então, essa atividade, né, por quê? O porquê? Qual a razão que está me fazendo estudar inglês? Essa é muito importante. Tá? E é isso que todos os poliglotas sinalizam. Então, no meu caso, o que me motivou a aprender inglês? Né? A minha primeira motivação é que eu adoro aprender. Eu adoro ler, eu adoro aprender coisas novas, eu adoro ouvir as pessoas. Eu estou falando muito aqui, mas, na verdade, na maior parte do tempo eu fico quieto. Eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa interessante para me contar. Né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E eu entendi, né, no começo, lá quando eu tinha 20 anos, pouquinho, talvez até um pouco menos, que o inglês abriria e muito as portas para mim, em todos os aspectos. Né? E realmente foi uma coisa fantástica. Tá? Eu consegui estudar muita coisa interessante. Esse estudo gerou uma valorização profissional para mim. Né? Eu pude conseguir os empregos que eu vou conseguir na vida, principalmente por conta do inglês. Tá? Então, eu não vou me estender muito nisso, mas o meu primeiro emprego, eu me formei em 1983 em engenharia elétrica. Naquela época, ninguém conseguia emprego, era uma crise, né? Não sei se era igual ou pior do que essa que a gente passou recentemente. Eu acho que não era tão ruim feito essa. Mas na minha turma de engenharia, ninguém conseguia arrumar emprego. E aí, eu mandei uma carta para Macaé, para trabalhar na indústria petróleo, a carta tinha que ser em inglês. Eu fui fazer a entrevista, eu tive que escrever alguma coisa e conversar com uma pessoa em inglês. Ele não me fez nenhuma pergunta técnica da engenharia elétrica. Né? Eu perguntei para ele, você não vai me perguntar nada de engenharia? Não. A engenharia, se você não souber, eu te ensino, mas o seu inglês é fundamental, você tem que falar inglês. Né? Então, quer dizer, foram diversas coisas interessantes que foram acontecendo comigo por conta do quê? De eu gostar de informação, de gostar de ouvir as pessoas. Eu entendi que o inglês, para mim, seria fundamental. Né? Aí eu fui dar aula de inglês, enfim. Eu estou me estendendo muito porque, realmente, tá, repetindo, os poliglotas dizem, se você não sabe o porquê você está fazendo isso, não vai funcionar. Então, eu queria pedir para vocês para pararem e refletirem. Tá? Isso é muito importante. E, novamente, estou pedindo aqui, se vocês ainda não preencheram o questionário do alinhamento das expectativas de compromisso, façam isso agora. Tá bom? Então, esse também é o nosso diferencial. Na segunda semana, isso aí foi a Marina, ela tem certificação em programação neurolinguística. Tá? Então, vai ser apresentado para vocês uma chamada atividade SMART, tá? Que é justamente como você vai identificar as atividades que você gosta de fazer, tá? E incentivar que você pratique, que você gosta, que você não gosta, você não faz. Enfim, você não pode se dedicar ao estudo do inglês fazendo coisas que não fazem sentido para você, que você não gosta. Então,
voltando nos textos, tá? Vocês vão notar que o texto, todos os textos que estão lá, eles têm uma mensagem importante para vocês. E tem a tradução em português e o texto em inglês. Se você está começando, leia o texto em português, que ele tem uma mensagem que vai te ajudar muito. E depois você lê em inglês, tá? Então, basicamente, né, é isso aí que eu queria dizer no momento, tá? Bom, outro ponto importante que a gente fala, né? Toda semana ela é iniciada com um videozinho que eu gravei falando quais são os desafios para aquela semana. E nós pedimos também que vocês façam um planejamento diário, tudo que vocês vão fazer naquele dia. Então, assim, rapidamente, né? O que vocês vão ter que fazer todos os dias durante todas as 26 semanas do curso? Estudar o ano. Isso aí é ponto passivo, você vai ter que estudar. E vocês têm, para cada dia da semana, vocês vão ter um exercício, tá? Que vocês vão preencher. O exercício, vocês podem fazer quantas vezes quiserem, tá? À vontade. E eu peço para vocês que vocês realmente façam esse exercício até que vocês acertem todas as perguntas, não errem nenhuma. Pode ser que da primeira vez vocês façam o exercício, né? E não vão conseguir entender e tal, vão errar um monte, mas vão fazendo até conseguir resolver. Então, tem para cada dia da semana tem um exercício. Então, vocês vão, e eu digo da semana, são 7 dias. Vocês, né, terem que fazer, não é muita coisa, tá? Eu queria até colocar muita coisa, mas a Marina não deixou. Ele falou que eu ia desencorajar vocês, tá certo? Mas, enfim, tem uma atividade lá, né? E vocês têm que fazer todo dia. Outra coisa, vocês vão notar que tem uma parte de gramática, mas essa parte de gramática, ela fica naquela parte que é para quem quer ir além, tá? Eu já peguei 2 poliglotas que disseram que 80% do seu estudo de inglês deve ser focado em criar um ambiente de imersão, né? Você vai se familiarizar com a língua inglesa o máximo possível. Ouvir música, ler textos, enfim. 20% a gramática. Porém, a gramática só deve ser utilizada como material de consulta. Então, os exercícios da primeira semana é o present tense, tá? Então, na gramática ali, naquela sessão, eu explico em quais condições que você usaria o present tense. Mas não é para decorar, é referência. Vamos supor, você está fazendo exercício e você errou uma forma verbal, tá? Então, tudo bem você ir lá na parte de referência e dar uma olhadinha naquilo, mas não é para decorar. Porque se você for estudar gramática, se você for decorar a gramática, muito possivelmente você vai, né, se desencorajar, vai achar muito chato. E, por favor, não façam nada que seja chato, certo? Bom, o Igor aqui, ele está perguntando se as frases ou palavras, elas mudam ou se repetem. Bom, no Anki, as palavras, as frases vão aparecer várias vezes, dependendo do seu nível de conhecimento. Então, se você marcou que a frase ou a palavra é difícil, o Anki vai colocar lá no banquinho de dados dele que você não sabe aquilo, que você precisa ser exposto novamente àquela informação. Então, sim, as palavras vão aparecer, tá bom? Igor, foi isso mesmo que você perguntou? Ah, o exercícios no site. Não entendi a pergunta. Se os exercícios, eles vão... você tem exercícios, um por dia, tá? Então, lá tem, assim, hora do treino, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 7, tá certo? Então, é isso que você perguntou, Igor? Pode ficar à vontade para repetir aqui, tá bom? Só um minutinho. Bom, eu já falei para vocês, então, que é proibido pedir desculpas, tá? Porque, na verdade, quando você vai aprender um idioma inglês, você passa por 4 etapas. A primeira etapa, você erra e não sabe que errou. A segunda etapa, você erra e sabe que errou, né? Mas você não sabe falar de outra forma. E na terceira etapa, você já fala bem.
porém, você ainda não se expressa com naturalidade, quer dizer, o seu inglês ainda não está naquele ponto. Você fala, mas você tem aquele sentimentozinho assim, nossa, isso aí podia ser melhor. E a quarta etapa é quando você fala fluentemente, com as palavras corretas, com uma boa pronúncia, tudo certinho, tá? Aí já me perguntaram uma vez, eu não quero passar pela etapa 1, 2 e 3, eu quero começar direto pela 4. A má notícia é que é impossível você começar direto pela 4. Você tem que passar pela 1, pela 2 e pela 3, tá? Então, eu até falo bastante. Se você não erra, você não aprende. Mas aí como é que você faz com as pessoas que têm medo de errar, né? Porque a gente, depois que fica um pouquinho mais velho, a gente tem medo de se expor. A gente acha que errar é se expor ao ridículo, que nossa dignidade não permite que a gente erre, tá? Mas eu digo a vocês, se vocês não perderem esse tipo de inibição, essa vergonha, vocês não vão aprender, tá? Então, temos que errar, sim. Inclusive, uma das coisas que eu notei quando eu dava aula de inglês, ninguém me orientou sobre como lidar com essas questões. Então, eu me lembro muito disso. Eu tive uma primeira turma de inglês e tinha uma moça, estudante de medicina, que eu fiquei corrigindo a moça o tempo inteiro, né? Gente, ela foi numa aula só, nunca mais voltou. Porque ela deve ter se sentido assim, nossa, eu não consigo aprender isso. Então, eu não vou ficar conscientemente corrigindo, né, vocês o tempo inteiro, não vou. Porque é muito mais importante para mim que vocês se expressem do que eu ficar parando vocês o tempo inteiro para corrigir, tá? Mas aí você vai me perguntar, puxa vida, se você não me corrige, eu nunca vou saber a forma correta. Vai sim. Vocês notaram que no material do curso, o que eu pedi para vocês? Vocês têm uma semana para aprender uma música. Na música, vocês vão estar expostos a frases sintaticamente corretas, palavras corretas, tudo certo. Então, você tem, vamos supor, hoje, 100% do que você fala vai estar errado. Mas semana que vem, 99% vai estar errado. Isso vai diminuindo com o tempo se você focar toda semana em de cada atividade que eu apresentar para vocês, em vocês focarem e aprender uma ou mais frases corretamente, tá certo? Então é muito contraproducente eu ficar corrigindo o tempo inteiro. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso aí é receita para o desastre, tá certo? Tudo bem com isso? Esse é um ponto que é difícil das pessoas aceitarem, tá? Nos meus alunos, tá? Eu já tive várias oportunidades de ver isso. As pessoas são muito resistentes, elas querem que eu corrija, mas isso não está certo, não deve ser assim. Mas vocês, sim, devem se focar em aprender gradualmente as frases corretas, tá bom? Gente, a gente já está em 1 hora, né? Ainda tem muita coisa para falar, e eu quero saber se vocês já estão desesperados para ir embora, ou se eu posso continuar falando, ou se a gente marca uma outra conversa em algum outro momento. Podem falar aqui no chat aqui se eu posso continuar mais um pouquinho, ou se eu devo parar aqui. Bom, ninguém falou nada? Então vou falar mais um pouquinho, tá bom? Aqui também, então, uma das coisas que a gente vai estruturar nas próximas semanas são as atividades de conversação. Então, mais uma vez, eu queria pedir para vocês preencherem aquele questionário, que eu já falei, 29 pessoas preencheram. Uma das perguntas que nós fazemos ali é se vocês estariam dispostos a participar de atividades de conversação uns com os outros, tá? Bom, aí vocês vão me perguntar assim, mas vem cá, qual que é a vantagem de eu ter aula de conversação com uma pessoa que sabe tão pouco ou menos do que eu, tá? Existem muitas vantagens. Primeiro, por exemplo, tem aqui uma pessoa citou que ela gostaria de destravar o idioma. Se você está conversando com uma pessoa que tem talvez o mesmo nível de conhecimento que você tem, ou menos, tá? Possivelmente você não vai se sentir inferiorizado ou, como se diz, você não vai temer estar se expondo ao ridículo, porque a pessoa tem o mesmo nível seu, tá? E então a gente gostaria, e qualquer tipo de atividade de conversação, ela é boa. Um dos textos que está na primeira semana é você criar um ambiente de imersão. Então, isso também os poliglotas mencionam, tá?
você criar, você conversar com você mesmo. É uma atividade de conversação. Então, eu diria que a partir desse curso online e a partir dessas orientações que eu estou passando para vocês, vocês vão ter muito mais oportunidade de praticar o inglês do que numa escola de inglês tradicional. Então, para pensar, se você entrar numa turma de primeiro ano, normalmente essas turmas de primeiro ano têm 20 alunos ou mais. Geralmente, quer dizer, o professor vai fazendo um rodízio, vai perguntando para um, perguntando para o outro, etc. Se você parar para pensar quanto tempo você fala numa aula de inglês tradicional, é muito pouco, tá? Então, a nossa proposta é que você fale muito mais. Você vai ter aula de conversação com você mesmo, a gente vai montar as duplas aqui, né? A gente vai colocar vocês um em contato com os outros, a gente vai variar também, tá? A gente vai fazer uma experiência. É lógico que se você quiser, né, a ideia é que vocês todos se conheçam e que vocês, em algum momento, no começo a gente vai incentivar essa atividade, que vocês possam marcar as conversas uns com os outros, tá? E nessas aulas de conversação, eu não tenho condição de estar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu vou também agendar aulas com vocês, né? Mas em vez de falar eu com uma pessoa, eu vou marcar eu com mais 3 pessoas, de forma que dê tempo para que eu converse com todo mundo, né? Seriam aulas, assim, de conversação mesmo, mas conversação ou tira dúvida de mais ou menos meia hora, tá? E além dessas aulas comigo, vocês também vão ter aulas de conversação uns com os outros, tá certo? Então, até eu vi que a Ida, ela postou, né, no WhatsApp, uma das atividades que são propostas ali para você melhorar a sua conversação é você pegar os objetos da sua casa e ir colando o nome dos objetos, por exemplo, aqui, computer screen, né, monitor. Então, aí cada objeto na sua casa, você vai ter um post-it com o significado daquilo, tá? Então, você pode mostrar frases. Por exemplo, você entrou na sala aqui, tem a luz. Então, você pode pensar assim na cabeça, please, turn on the light. Aí você sai, please, turn off the light. Na cozinha, prepare me some food. I'll turn on the fire. Por aí vai. Então, não é difícil. Outra coisa que eu não escrevi no artigo, mas que você pode falar, você pode mudar a interface do seu programa de computador para o inglês, tá? Então, são muitas ideias que vocês podem, né, desenvolver isso daí, tá bom? Reforçando aqui o que a Marina disse, tá? Eu não vou, é lógico, se você quiser participar dessas aulas de conversação, seria ótimo, tá? Mas, assim, nós não queremos propor essa atividade para quem não quer conversar. Eu espero que todos os 37, de alguma forma, concordem com isso, tá? Mas nós precisamos saber quem está querendo participar dessa atividade. E, para isso, tem que preencher aquele questionário que a Marina citou ali. Você já colocou o link, Marina, da conversa? Tá. Bom, a outra coisa que eu esqueci, né, que nessa semana, a atividade de fundo que você tem que fazer sempre, escolher uma série de TV para você praticar, tá? Isso aí é poderosíssimo também. E eu tenho publicado no site Aprendendo Inglês trechinhos pequenos das séries. Quer dizer, eu recomendo que vocês usem séries de comédia, que elas têm duração de 20 minutos, tá? Mas, no site eu tenho publicado trechinhos. Por exemplo, na semana passada eu publiquei um trechinho de cerca de 2 minutos daquela série Two and a Half Men. Essa semana eu publiquei um trechinho de 3 minutos e pouquinho da série Friends, né, que eu acho que todo mundo conhece. E toda semana eu vou publicar um material desse tipo, tá? E também vou publicar na plataforma do curso. Então, a vantagem de serem diálogos mais curtinhos, tá, é que justamente você pode, né, aprender mais rapidamente. Você pode mentalizar aquela situação, as frases. Se você tiver a felicidade de ter um companheiro, uma companheira que possa fazer um teatrinho com vocês, melhor ainda, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu queria saber agora, então, se vocês têm mais alguma dúvida. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, tá bom? Eu vou começar a gravar uns vídeos, né, focando em aspectos específicos, tá, da conversação, do nosso curso em geral. Vou começar a fazer isso logo, tá? Aqui o Igor está citando que ele fez isso. Ele mudou tudo para inglês, celular, quer dizer, a interface, né, Igor?
a interface do celular, a interface do notebook, a TV, tudo que deu para mudar, ele colocou em inglês. Tá? Isso é fantástico. Porque quer queira, quer não, até que eu digo lá no texto, criar um ambiente de imersão. E tem várias, até eu agradeceria se vocês pudessem colaborar com a gente, falando o que vocês fizeram. Por exemplo, o Elton, ele falou que mudou a interface do Facebook para o inglês. Poxa, isso é bacana demais, tá bom? Então, gente, assim, eu queria destacar mais uma vez esse ponto, tá? O porquê. É muito importante vocês parem um tempinho para pensar o que te motiva a aprender inglês. Porque, olha só, como eu já disse, né, o meu curso tem 20 anos, né? Não é o curso, não, o meu trabalho com inglês tem 20 anos, não, mais que isso, né? De 94, 25 anos, tá? Então, eu fiz esse trabalho esses anos todos, porque eu queria que eu via que não conhecer o inglês é um limitante muito grande, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal das pessoas. E eu queria, de alguma forma, colaborar, né, para que as pessoas pudessem aprender. Então, durante esses 25 anos, eu publiquei conteúdo, né, gratuito, né, nunca sem nenhum interesse comercial por trás, tá? Aí, mas é claro que aquele material ali, embora muita gente tenha me escrito, até hoje me escreve, fala, nossa, a sua lista ela me ajuda muito a aprender inglês, eu tenho progredido bastante com isso e tal, mas eu tinha tantas coisas mais para contar, né, como eu estou conversando agora com vocês, e eu dava palestras, etc., mas sempre um alcance mais limitado. Tá? Então, a minha filha, a Marina, me incentivou esse ano a ir além, né, a oferecer esse curso dessa forma. Tá? Então, aqui, eu comecei a dar aula de inglês em 1981, tá? É a cachorrinha que eu sabia. Em 1981. Então, essa jornada desse tempo todo foi muita reflexão sobre as melhores formas de aprender. Então, eu li muito livro sobre o assunto, tá? E é isso que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Então, eu falei, o porquê é importante. O segundo ponto muito importante, gente, contem as suas vitórias, tá? Se você olhar um texto de 100 palavras, você entendeu uma palavra, não pense que você não entendeu 99. Você vai ficar feliz porque você entendeu uma palavra, entendeu? E o sentimento de felicidade é uma coisa que a gente consegue. Você consegue, sim. A Marina pode falar mais do que isso, né? Porque ela é especializada nessa questão, né, da programação da programação pessoal, tá? E eu fazia isso sem saber quando eu era estudante. Né? Eu chegava assim, olhava para o céu, nossa, mas que dia lindo, que maravilha, hoje eu estou muito feliz, satisfeito, tal. E realmente funciona, né? Então, no inglês também, né, eu dei um exemplo exagerado, tá? Se você entender uma palavra, tá? Mas é isso mesmo, você tem que contar suas vitórias. E você tem que se premiar. Ah, isso aí também eu falo, e os poliglotas dizem também. Você tem que se premiar pelos progressos que você faz, tá? Tudo aquilo que você aprendeu, dê-se um prêmio, tá? Pode ser qualquer coisa. Vai lá comer um docinho, né? Você tem que se recompensar. Você tem que ficar feliz com os seus progressos. Cada vez que você fizer uma conquista, mesmo que seja aprender uma palavra, você tem que se premiar. Esse prêmio pode ser ficar feliz. Nossa, como eu estou feliz hoje. Eu consegui aprender tantas palavras, tá bom? Bom, gente, eu acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei, né? Outra coisa, eu queria também recomendar, quem ainda não assina a minha lista diária, que eu mando a historinha com vocabulário comentado e o áudio, e também as expressões idiomáticas, eu vou botar aqui o link para vocês se cadastrarem, tá? É muito importante também que vocês usem esse material aí, tá bom? Tá aqui, tem bastante coisa. Como a gente já tinha falado, né, tudo que vocês fizerem de bom, tira foto, compartilha com a gente no WhatsApp, tá bom? A gravação é muito importante, já temos, se não me engano, 5 ou 6 pessoas que já publicaram a gravação do texto na primeira semana, porque vai servir
como material de comparação, para vocês compararem o progresso que vocês fizeram. Tá? Porque, realmente, o ensino do inglês, quando a gente está estudando inglês, a gente passa por patamares em que parece que nada está acontecendo. Então, você estuda, e chega num ponto que você fala, nossa, meu Deus do céu, não estou aprendendo mais nada. Parei, cheguei no fim do mundo aqui, acabou. Mas isso é natural. O ensino, o estudo em inglês é assim, você estuda, você dá uma subidinha, aí de repente você para, né, fica estagnado. E de repente você dá um salto, tá? É uma coisa exponencial. Então isso aí acontece o tempo inteiro. Tá? Até tem um poliglota também que ele citou um exemplo, é como você está nadando no mar. Você tem a arrebentação, onde as ondas ficam arrebentando, é muito difícil você passar daquele ponto. Mas depois que você passa, você deslancha, tá certo? Então, isso acontece. Então, muitas das sensações que nós temos ao aprender inglês são naturais. Tá? Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. Tá? E eu estudava muito. Né? Eu não sei porquê, mas eu dava aula de inglês à noite, eu estudava. Estudar, eu quero dizer assim, eu dividia meu dia. Eu considerava ler um livro, estudar. Então, eu tinha, por exemplo, uma hora do dia, eu pegava livros, né, de exercício em inglês e ficava fazendo. Então, eu ficava alternando leitura com estudo de exercícios. 1980 não tinha internet nem nada, então eu tinha que ir, né, para o curso de inglês. Lá tinha as fitas, eu ficava ouvindo as fitas, tinha que reservar a sala, era muito mais difícil. Mas eu fazia, né, tudo isso daí, tá? Então, a gente estuda muito, então tem esses períodos, esses patamares ali de frustração. Isso aí acontece. Tá? Então, no site Aprendendo Inglês, tem uma moça, não sei, eu acho que ela é russa, ela fala inglês perfeito também, e ela tem um vídeo chamado O Lado Negro do Aprendizado de Idiomas, em que ela fala sobre todos esses problemas que a gente encontra e que são absolutamente naturais. Tá bom? Ok, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, gente, então, é isso, né? Eu estou à disposição, se alguém quiser conversar comigo em particular sobre a configuração do ANC, alguma dúvida sobre a metodologia, etc., estou às ordens. Eu só queria falar mais uma coisinha. Na Unicamp, eu dava esse curso de leitura, tá? E uma das coisas que eu falava era assim, se você não está entendendo um texto, leia mais rápido. Né? Quer dizer, quanto menos você entender, mais rápido você deve ler. Por quê? Porque se você está lendo alguma coisa e você não está entendendo, qual que é a tendência que nós temos? A gente para de respirar, né? A gente para de respirar, a gente abre muito o olho, né? Até parece que abrindo o olho a gente vai enxergar mais, não vai, né? Então, por quê? Se você ler rápido, você consegue ter uma visão do todo. Ao passo que você também diminuir a velocidade porque você não está entendendo, você vai ficar focado num ponto muito pequeno e você não vai ter essa visão do todo. Então, como eu já disse, para você entender um texto, você não precisa entender todas as palavras. Tá? Você, obtendo uma compreensão do geral, já vai te ajudar a inferir o significado das palavras. Né? Então, isso aí é uma coisa assim, vocês vão encontrar muitas dessas recomendações no curso. Coisas que instintivamente você vai, poxa vida, isso aí não funciona. Tá? Mas funciona. Funcionou comigo. E não só comigo, funcionou com diversos poliglotas, que estão lá os depoimentos no site. Se você for no YouTube, você vai achar mais um monte de coisas sobre poliglotas falando. Tá? Então, funciona. Então, quando eu falar uma coisa para vocês, né, no transcorrer do curso, que você achar, puxa vida, isso aí... E, inclusive, já falaram para mim, nesse curso da Unicamp, uma moça chegou para mim e falou assim, você é muito cara de pau de ficar falando essas coisas para mim, que seu curso é uma enganação total. Né? Aí, falei, nossa... Aí eu cheguei com a moça, tinha uma atividade, era um curso de leitura, tinha uma atividade de leitura de um texto, eu comecei a falar, o que você acha que significa essa frase aqui? Ela respondeu certo. Essa frase aqui, ela respondeu tudo certo. Mas na cabeça dela, aquilo que eu estava falando não fazia sentido de forma alguma. Depois que ela viu que ela tinha feito tudo certo, ela entrou numa negação total. Não, não é assim, isso não é possível. Quer dizer, ela se negou a acreditar naquilo que ela mesma viu, certo? Então, gente, repetindo, tá? Eu estou totalmente à disposição. Eu posso marcar conversas individuais com cada um de vocês
porque o que eu estou mais preocupado, a minha principal motivação é que, ao final desses 6 meses, vocês tenham dado um salto. Tá? A fluência total vai demorar um pouco mais. Mas o que eu vou mostrar para vocês ao longo desses 6 meses é mais do que suficiente, primeiro, para você estabelecer um hábito de aprendizado. Tá? Porque eu já estudo inglês há 40 anos. Eu estudo inglês todo dia ainda, tá certo? E eu acho que eu sempre tenho coisa nova a aprender. E vocês também. Esse é um outro mito. Você achar que vai chegar num ponto que você sabe tudo. Não vai. Tá? Sempre vai ter coisa nova para você aprender. Tá certo? Ok. Bom, o Cláudio... Não, deixa eu ver aqui. O Cláudio, ele está dando uma sugestão aqui de mudar o treino depois de feito. Tá? Ô, Cláudio, então, infelizmente, isso aí não tem condição, porque nós usamos um software já previamente desenvolvidos. Tá? Então, ele não tem essa função de você mudar a cor depois de feito, infelizmente. Mas o que eu recomendo que vocês façam é repetir os exercícios, né? Mais de uma vez, porque a primeira vez que você fizer, possivelmente você não vai acertar tudo. Então, eu recomendo que faça exercício até vocês terem um score total de 100% de acertos, tá? E assim, eu estou colocando dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada impede que você faça o 7 no primeiro dia, dependendo do tempo. Depois faça o 7 de novo no segundo dia e assim por diante, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Mas, no mínimo, eu gostaria que vocês fizessem um exercício daqueles recomendados por dia, tá certo? Não deixe de fazer isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, a Ida está perguntando se tem uma forma de controle que informe se entrou e fez tal atividade, tá? Esse controle, ele é manual. Eu vou entrar aqui agora na plataforma, eu vou compartilhar com vocês a tela, para vocês verem, né, alguns pontos importantes ali, tá bom? Só um minutinho enquanto eu compartilho a tela. Só um segundo. Bom, estão vendo a tela aí do portal? Bom, aqui, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Está vendo aqui em cima, à direita, está escrito blocos do curso, tá? Nesse blocos do curso, quando você clica sobre ele, você vai ver dois quadrinhos. Esse quadrinho aqui é o que indica a pontuação que vocês estão acumulando. E o segundo quadrinho é o calendário, tá? Então, nesse calendário tem todas as atividades programadas aqui. Se você quiser ver a sua pontuação, você clica aqui na parte que está escrita ranking, tá? Aí você vai ver a pontuação que todos têm, tá? Esse curso, ele tem, se eu não me engano, essa interface aqui é a interface do professor, tá? Vocês vão ver uma interface mais simplificada, tá? Mas aqui nós temos 15 níveis, né? Por enquanto, para a pessoa atingir, tá certo? Então, aqui você tem a pontuação. Então, aqui dá para você ver, né, quantos pontos você acumulou. Então, essa pontuação indica, né, quanto que você já fez o curso, tá bom? E, voltando aqui para o curso, que é a pergunta da Ida, tá? Eu vou entrar aqui como aluno. Eu vou mudar o meu papel de professor para aluno. Essa interface vocês não têm, tá? Essa aqui é só para mim, tá bom? Eu vou fechar aqui essa tela do Hangout, tá? Então, aqui não está aparecendo ainda, mas tem a possibilidade de eu colocar aqui do lado um checkbox, quer dizer, depois que você fez aquela atividade, você pode marcar, né, um checkbox para mostrar que você já fez aquela atividade. Eu vou implementar isso aqui em breve, tá bom? Ainda não está ativo, mas eu vou fazer isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, o Cláudio não viu a tela. Mais alguém não viu a tela? Bom, o Cláudio só está me vendo aqui. Ah, é o seguinte. Cláudio, é o seguinte, quando você clica no canto superior direito,
tem uma aba chamada Pessoas, tá? Então, nessa aba, você vai ver o meu nome aparecendo 2 vezes, tá? Vai ter uma das telas é o que eu estou falando, e a segunda tela é a minha apresentação. Então, você tem que clicar na parte da apresentação. Vê se você consegue fazer isso aí. Ok? Conseguiu? Então, eu vou voltar na tela só para te mostrar aqui o que eu falei, tá? Acabei de falar. Então, aqui, ó, na parte de blocos do curso, você clicando nele, você vai ver 2 espaços, calendário e o ranking. Tá? Aqui eu já estou como aluno, então vocês viram que a tela fica mais simplificada. Eu vou clicar em ranking, ele vai mostrar a pontuação de todos os participantes do curso, tá bom? E aí você pode ver a sua pontuação também, tá? Então, como a Marina já tinha falado, tudo que você fizer aqui dentro do curso, ele é pontuado. Se você for lá no fórum, publicar uma pergunta, responder uma pergunta, editar alguma coisa, você abrir um texto para ler, etc., tudo isso aí conta pontos, tá? Então, nesse ranking, tudo conta pontos. Ok, o Claudio conseguiu enxergar, tá? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Pode colocar aqui no chat, ou então, se quiser usar o microfone, também pode ficar à vontade. Exatamente. A Marina está lembrando aqui que o ranking, a pontuação, não é uma competição, tá? É justamente para vocês verem o quanto de dedicação vocês estão colocando no curso, tá? Então, é um direcionador, tá bom? Bom, aqui também, né, a Marina está falando sobre a metodologia, etc., tá? Eu estou sempre às ordens para conversar com vocês, tá? É muito importante que vocês acreditem no que eu estou falando, tá? Porque realmente, neste curso, nós apresentamos conceitos que vocês provavelmente não estão acostumados ou que possivelmente vocês nunca viram, tá? Então, se tiver dúvida, eu estou às ordens. Para cada um desses pontos que eu falei, dá uma conversa de 1 hora ou mais, tá? Mas é muito importante que vocês, né, estejam convencidos que isso vai funcionar para vocês, certo? E eu digo para vocês, não só pela minha experiência, mas pelos meus estudos, pelos vídeos que eu tenho assistido recentemente, dos poliglotas, né? São pessoas que falam 10 ou mais idiomas em média, tá? Todos os poliglotas que eu vi, já tem uma moça que fala 20 idiomas. Ontem eu publiquei no site também um italiano, Luca Lampariello, ele já fala 13 idiomas e está aprendendo mais 3, né? Então, se vocês não acreditam em mim, né, acreditem nos poliglotas, que são as pessoas, né, que mais foram bem-sucedidas no aprendizado de idiomas. Eu vou parar o compartilhamento da tela para voltar, tá bom? Então, a programação neurolinguística, que a gente usa aqui um pouquinho dentro do nosso curso, ou bastante, né? O que é isso? Eles veem pessoas que são extremamente bem-sucedidas em determinadas atividades e perguntam para a pessoa como é que você consegue ter esse nível de rendimento que você consegue. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está, nesse curso, a gente está mapeando aquilo que eu fiz, meu aprendizado, que infelizmente, né, eu não sou o único, né? Muita gente aprendeu da mesma forma, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? O Adriano, obrigado por ter estado aqui com a gente, tá? E sempre às ordens aqui para qualquer dúvida, tá bom? Bom, gente, então eu vou parando por aqui, mas estamos às ordens. Eu peço que vocês mandem suas dúvidas pelo fórum do curso, de forma que todos possam ver, possam colaborar. Usem bastante o WhatsApp, não esqueçam de preencher o questionário, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, me avise, tá bom? Então, muito obrigado pela presença e até a próxima, tá bom? Tudo de bom para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ajudando a conquistar essa habilidade tão importante que é o aprendizado da língua inglesa, ok? Muito obrigado. Estou desligando. Até mais.